Hoje retornaremos ao Saltério, as nossas exposições no livro dos Salmos. Então vamos ao Salmo 17, Salmo de número 17. Nós temos feito aqui em nossa igreja algumas séries expositivas e nos intervalos entre essas séries nós sempre temos os salmos como exposição. E já estamos no Salmo 17. No último mês nós tivemos a série Solas da Reforma e agora, até o final de novembro, nós estudaremos, nossos sermões serão baseados no Saltério. Salmo de número 17. Uma oração de Davi. Peço para que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Salmo 17, assim diz a palavra do nosso Deus. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Até aqui a palavra do nosso Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós ouvimos a tua voz neste momento. Tua palavra foi lida, ó Pai, e nós já fomos edificados, ó Deus, porque a tua palavra nos edifica. Pai, como é bom ler a tua palavra. Agora clamamos ao Senhor que nos ajude a entendê-la, para que, como servos fiéis, ó Deus, diante das lutas que temos que enfrentar nesta terra, diante dos inimigos, ó Deus, sigamos pelo caminho de fé, caminho que busca ao Senhor, ó Deus, e não confiemos em nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quais inimigos você tem enfrentado? Quais são os inimigos que têm se levantado contra a sua vida? Crianças, vocês sabiam, crianças, que nós enfrentamos inimigos? Não como aqueles inimigos, crianças, que nós vemos nos filmes, nos desenhos. Não são como aqueles inimigos, mas são inimigos que atacam a nossa fé, Estela. São inimigos que atacam nossa confiança no Senhor. E sabe o que esses inimigos fazem muitas vezes, crianças? Eles nos fazem esmorecer. Crianças, vocês sabem o que significa a palavra esmorecer? Esmorecer, Eric, esmorecer significa enfraquecer,
perder o ânimo. E às vezes, diante dos inimigos, nós ficamos assim, Eric. Nós perdemos o ânimo, parece que até às vezes, meus irmãos, não confiamos mais no Senhor como deveríamos. Vocês sabem muito bem o que é isso. Existem inimigos da cruz que perseguem a igreja, irmãos. Os nossos irmãos das igrejas da China, da Coreia do Norte, da Nigéria, por exemplo, esses irmãos sabem quem são os seus inimigos. Homens, vocês podem procurar nas notícias, homens que perseguem a igreja fisicamente, fazendo os nossos irmãos sofrer. E nós já sabíamos que seria assim. Nós já sabíamos que seria dessa forma, porque Jesus Cristo nos avisou que a igreja seria perseguida, que homens maus se levantariam contra Cristo e contra a igreja, perseguindo a igreja, fazendo o povo de Deus sofrer. A Escritura, meus irmãos, ela fala de pelo menos 3 inimigos. Satanás é um deles, o inimigo de nossas almas, aquele que tenta nos acertar, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, com os dardos inflamados. Pastor já falecido, R.C. Sproul, ele escreveu: as forças das trevas foram derrotadas, mas ainda não são inofensivas. Ainda haverá uma vitória final, mas até chegar esse grande dia, Satanás, ele continua nos atacando, ele está sempre preparado para nos atacar. É isso que o pastor R.C. Sproul quer dizer. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, a serpente já foi esmagada, sua cabeça já foi esmagada, mas ele ainda continua fazendo alguns estragos, e nós continuamos sendo alvo de seus ataques. Mas há um segundo inimigo que a Bíblia fala. A Bíblia fala a respeito do inimigo que é o mundo. Mundo jaz do maligno. O mundo é usado por Satanás para tentar nos seduzir, para tentar nos enfraquecer nossa fé, para nos levar para longe daquele que tem as palavras de vida eterna, nosso Senhor Cristo Jesus. E há um terceiro inimigo, terceiro e último inimigo, e esse não pode ser subestimado. O terceiro e último inimigo é aquele que você vê quando olha para o espelho. Você mesmo. Você mesmo. Irmãos, nós temos um coração contaminado pelo pecado. E por isso lutamos contra nós mesmos, lutamos contra os nossos desejos, nossas ambições, que muitas vezes caminham longe da vontade do Senhor. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa e ela deve ser mortificada dia após dia. Essa luta travamos constantemente. É matar o pecado e viver para Cristo. Matar o pecado e viver com fé em Deus. E essa luta é diária. Devemos matar o pecado que habita em nós, não cedendo aos desejos pecaminosos. Esses são inimigos contra os quais lutamos diariamente. Mas como enfrentá-los? Como vencê-los? Algumas lutas parecem impossíveis de lutar. Salmo 17. No Salmo 17 aprendemos com o salmista, rei de Israel, Davi, inspirado pelo Espírito, o que fazer quando os inimigos se levantam. Salmo 17, meus irmãos, é uma oração de Davi, como o próprio título do Salmo mostra. Uma oração que não apresenta o seu contexto, uma oração que não nos diz aqui quando ela foi feita, qual a tribulação, quem eram esses inimigos. Nós não temos essas informações no texto a respeito de quando Davi levanta essa súplica, esse clamor ao Senhor. O que temos diante de nós, meus irmãos, é uma oração, uma súplica de alguém que está aflito. Sua aflição é por causa dos inimigos, e então Davi, ele ora, ele clama ao Senhor que o ouça. Ele clama ao Senhor, levanta sua voz em direção aos céus, pedindo a Deus por proteção contra os inimigos. Ele levanta sua voz ao céu, pedindo ao Senhor que intervenha em seu favor. São basicamente esses 3 pedidos que Davi faz. Davi pede para que Deus o ouça, pede para que Deus o proteja e pede para que Deus haja contra os inimigos, intervenha em seu favor. E, além de apresentar esses pedidos,
Davi, ele apresenta também ao Senhor as razões pelas quais ele levanta essa oração, esse clamor. Ele apresenta razões que, como veremos, são até razões justas, razões que aos olhos de Deus estão corretas. Nós vamos entender um pouquinho disto nesta noite. O que fazer quando os inimigos se levantam? Esse é o tema do sermão desta noite. O que fazer quando os inimigos se levantam? Então nós temos, crianças, 4 respostas. 4 respostas a essa pergunta. 4 respostas, meus irmãos, que são 4 lições para nós nesta noite, nos mostrando o que fazer quando os inimigos se levantam. 4 lições que não só nos mostram o que fazer quando os inimigos se levantam, mas 4 lições que nos movem em direção ao nosso Redentor, para nos moldar à imagem dele. E a primeira resposta nós encontramos nos versos de 1 a 5. Primeira resposta, primeira lição sobre o que fazer quando os inimigos se levantam é: ore com insistência, vivendo em santidade ao Senhor. Os versos de 1 a 5. Ore com insistência, vivendo em santidade ao Senhor. Farei a leitura mais uma vez dos versos de 1 a 5, acompanhe. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sondas-me o coração de noite, me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. Minha boca não transgride. Quantas ações dos homens pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Irmãos, o Salmo 17, ele começa aqui com 3 imperativos. 3 verbos que são imperativos. Imperativos aqui, imperativos geralmente são ordens. Tá? Imperativos são ordens. Lembra quando teu pai te dava uma ordem? Limpa teu quarto. Arruma a tua cama. Essas são ordens. Mas aqui os imperativos, eles são colocados não como ordens a Deus, mas como súplica, clamores que Davi levanta ao Senhor. E os 3 imperativos, você que gosta de sublinhar na sua Bíblia, você que gosta de grifar aí, você pode grifar esses 3 imperativos. Ouve, atende e dá ouvidos. São 3 imperativos extremamente importantes aqui, porque eles evidenciam essa súplica do salmista. Davi, ele implora para que Deus o ouça. Você já precisou implorar para que Deus o ouça? Já teve um momento na sua vida que você precisou clamar ao Senhor, gritando a Ele para que Ele te ouça? Davi está nessa condição. Esses 3 imperativos, eles apresentam a urgência, a intensidade do clamor do salmista. Eles indicam a necessidade do salmista de não simplesmente ser ouvido por Deus, mas que Deus lhe dê atenção e faça algo diante da circunstância pela qual ele está passando. Você já conversou com alguém que está ali te dando ouvidos, mas não está prestando atenção naquilo que você está falando? Você está falando ao vento. A pessoa está ali, ela está balançando a cabeça, mas você percebe que ela não está entendendo nada do que você está falando, não está dando atenção nenhuma àquilo que você está falando. É justamente isso que Davi pede. Ele pede para que Deus não faça isso com ele. Senhor, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção no meu clamor, dá ouvidos à minha voz, Senhor. Ele quer ser ouvido e atendido por Deus, pois sua causa é justa, como mostra no verso 1, a sua causa não provém de lábios fraudulentos ou lábios enganosos. Ou seja, o que Davi pede não é algo errado diante de Deus, pelo contrário, coloca a sua causa como sendo uma causa justa. E não só isso, Davi também se apresenta como alguém justo diante do Senhor. Por isso que ele diz, no verso de número 3, sondas-me o coração, sondas-me ou examina o meu interior, o meu coração, o meu íntimo. Outras traduções, elas colocam esses verbos aqui como algo que já foi realizado. Literalmente, o verso 3, ele ficaria assim: sondaste-me
o coração, algo que Deus já fez, ou examinaste-me o coração, algo que Deus já fez, tá? Provaste-me, viste que não há iniquidade, vistes que não há iniquidade em mim. A ideia do verso 3, meus irmãos, é de uma ação que já foi executada por Deus, mas ao que tudo indica, ela continua sendo. Então Deus já provou o coração do salmista, mas Ele continua provando, examinando e sondando o coração do salmista, por isso ele se coloca assim diante do Senhor nessa oração. E isso mostra pra gente que Davi, ele não está blefando diante de Deus. Crianças, Davi, ele não está fingindo, não está simulando uma situação diante do Senhor. Ele se apresenta diante de Deus como alguém justo porque tem se guiado pela palavra do Senhor e não pela palavra dos homens, como mostra aqui os versos 4 e 5. E Deus sabe disso. Por quê? Porque Deus sonda o coração dele, Deus examina o coração dele, Deus conhece o interior dele. É essa a ideia. Os versos 4 e 5, Davi usa uma série de argumentos para apresentar sua inocência. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Será que Davi, ele está se apresentando como alguém perfeito, meus irmãos? Eu não tenho iniquidade, Senhor. Ora, como assim não tem iniquidade? Crianças, vocês se lembram de um texto na liturgia que nós lemos, o 1 João 1,8? Vocês se lembram o que diz em 1 João 1,8? 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Como que pode Davi afirmar que não tem cometido iniquidade? Como que Davi pode afirmar que tem caminhado no caminho correto, no caminho do Senhor de forma perfeita? Será que Davi está enganado a respeito de si, ao se apresentar como alguém livre de iniquidade, irmãos? Claro que não, não é isso. Ao se apresentar como alguém justo diante do Senhor, livre de iniquidade, Davi simplesmente está expressando sua devoção a Deus. É essa a ideia aqui. Ele não confia em si, Davi não confia em sua capacidade, em sua experiência contra os inimigos, e Davi era um homem de guerra. Se fosse assim, se ele confiasse em si mesmo, nós sequer teríamos essa oração. Crianças, prestem atenção nisso. Davi se apresenta como alguém justo e livre de culpa para mostrar ao Senhor que sua causa é justa e que ele depende completamente do Senhor. Davi se apresenta como alguém livre de culpa para mostrar ao Senhor que a sua causa é justa e que ele depende do Senhor. Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos para a fé em Cristo, também abre os nossos olhos para ver a quantidade de inimigos que se levantam contra nós. Hoje não sofremos perseguições como os nossos irmãos da China, Coreia do Norte, perseguições físicas, mas sofremos com inimigos que se levantam constantemente. Os males do mundo estão enraizados de uma forma ou outra no pecado. Pecado é a raiz de todos os males. Doenças são fruto do pecado, irmãos. Temos irmãos, familiares e outros amigos por quem nós oramos aqui nesta igreja constantemente, que estão lutando contra um inimigo comum, câncer. Não há dúvida de que essas e outras doenças são fruto de um mundo impregnado pelo pecado, um mundo manchado pelo pecado. Por isso devemos levantar nosso clamor ao Senhor, rogando vitória sobre esses inimigos, mas seja na luta contra alguma doença ou qualquer outro inimigo que se levante, nesse processo de combate, meus irmãos, devemos nos apresentar diante do Senhor uma vida santa. Por isso, ore com insistência, vivendo em santidade ao Senhor. O cristão, ele é chamado a vida constante de santidade. Vida de santidade expressa devoção e confiança no Senhor. É isso que Davi mostra quando se apresenta de forma justa a Deus. Devoção e confiança no Senhor. Devemos orar com insistência, mas também nos apresentar diante de Deus com uma vida santa. Vida santa reflete nossa confiança em Deus, irmãos. Paulo, instruindo Timóteo, na primeira carta a Timóteo,
Lá no capítulo 2, versículo 8, ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Oração levantando mão santa significa se apresentar diante do Senhor com uma vida digna, uma vida ilibada, uma vida de santidade. Irmãos, vida de oração deve ser acompanhada de vida de santidade. Chega a ser incoerente você orar, clamando ao Senhor, expressando confiança em Deus por meio da sua oração, mas na sua vida você não vive pela fé, em obediência a Deus, seguindo os caminhos de Deus. É uma incoerência. Vida de oração acompanha a vida de santidade. Contudo, meus irmãos, entendam isso. A resposta à oração, ela não está condicionada ao quanto você é fiel a Deus. Entenda isso. A resposta à oração não está condicionada a quanto você é fiel a Deus, ou seja, não é pelo quanto você pode e consegue viver em santidade que o Senhor Deus irá ser favorável ao seu pedido. Não. O clamor a Deus acompanhado de uma vida de santidade ao Senhor evidencia nossa devoção, nossa confiança em Deus. Portanto, mostra que não é uma confiança da boca para fora, mas uma confiança que se expressa através de uma vida de fé. Uma vida em que nos submetemos ao caminho do Senhor, o caminho de santidade, uma vida em que nós nos colocamos diante dele em oração e clamor pelo seu favor, mas também apresentando uma vida prática que glorifica a Deus. Tens orado com insistência? Tens orado com insistência apresentando uma vida de santidade? Eu não sei quais são os inimigos contra os quais você tem lutado. Ore, peça ao Senhor que te ouça, mas peça com fé e demonstre essa fé por meio de uma vida de santidade. O nosso Redentor, ele nos ensinou o que significa vida de oração. Quando lemos os evangelhos, Cristo ora a todo momento. Já reparou? Todo momento os evangelistas estão mostrando ali Jesus se retirando para orar. Não só isso, mas ele sendo justo, ele também nos ensina o que é uma vida de santidade. Ele cumpriu de forma perfeita em nosso lugar a santidade perfeita que nós não somos capazes de apresentar a Deus. Nós não somos capazes de apresentar uma santidade perfeita. Mesmo cansados de nossas lutas e com muitas marcas dos ataques dos inimigos, podemos orar e nos apresentar ao Deus Todo-Poderoso, certos de que seremos ouvidos, não por causa da nossa perseverança em oração ou em santidade, mas porque Cristo é o perfeito mediador que intercede por nós constantemente. Ele foi perfeito, Ele apresentou diante de Deus santidade perfeita em nosso lugar. 1 João, capítulo 2, na sequência do texto da liturgia, lá no versículo 1 diz que Cristo é o nosso advogado. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. É por causa dele que você, na sua súplica, no seu clamor, no seu choro, é ouvido na sua luta contra os seus inimigos. Porque Cristo, Ele intercede constantemente por nós. Ore com insistência, vivendo em santidade ao Senhor, pois assim você seguirá o exemplo, não o exemplo de Davi, mas o exemplo do rei maior que Davi, Jesus Cristo, santo, justo, perfeito, que nos coloca diante do Pai e garante que seremos ouvidos por Ele. Além de elevar a voz em súplica diante do Senhor, devemos também orar por proteção, confiando na fidelidade do Senhor. E isso veremos nos versos de 6 a 12. Ore por proteção, confiando na fidelidade do Senhor. Irmãos, Deus ele é fiel, e a fidelidade dele não está condicionada à nossa fidelidade, à fidelidade do seu povo ou da sua igreja. Nós estamos vendo isso aos domingos pela manhã, estudando Gênesis. Nosso patriarca, Abraão, ele age muitas vezes de forma infiel, mas o Senhor em nenhum momento deixa de cumprir suas promessas, porque Deus é fiel à sua aliança. O fato é que nós somos o outro lado da aliança. Isso é maravilhoso, porque nós somos alvo, nós desfrutamos dessa fidelidade de Deus por causa da aliança de Deus.
Texto dos versos de 6 a 12 diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se como o leão ávido por sua presa e o leãozinho, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Agora Davi, primeiro ele clama para ser ouvido. Agora Davi clama por proteção a Deus contra os inimigos. Quem são esses inimigos? Nós não sabemos. Não há informações de quem são ou de qual a circunstância que Davi está passando em que ele pede proteção. O que temos diante de nós, dos versos 6 a 12, é um clamor por proteção. O Salmo diz: eu invoco, ou eu clamo a ti, literalmente, eu clamei ou invoquei. Traduzindo literalmente do texto, eu clamei ou invoquei, ou seja, ações passadas. E aqui parece um clamor que Davi já havia levantado ao Senhor, mas ele continua levantando esse clamor. Já teve que orar por diversas vezes, por um longo tempo, e às vezes até parece que Deus não está respondendo. Davi parece estar nessa situação. Ele levanta um clamor e continua orando ao Senhor, continua elevando sua voz ao Senhor. Mas por que Davi ora? Irmãos, Davi ora porque Davi sabe que Deus responde, ainda que pareça que Deus não responde. Engano nosso. Porque Deus responde às nossas orações. Aliás, o Senhor não só responde, mas o Senhor deseja nos ouvir orar. O Senhor deseja ouvir nossa oração. Às vezes oramos sem confiar que o Senhor vai responder. Às vezes consideramos a oração como meio de cumprir tabela, mas Deus responde. Não só responde, como deseja ouvir nossas orações. John Owen dizia que as orações são o meio pelo qual Deus escolheu agir no mundo, meus irmãos. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe das tuas necessidades. Mas Deus escolheu agir por meio da oração. O próprio Davi sabe disso. Salmo 139, verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Yahvé, Deus de aliança, já conheces toda. Deus conhece aquilo que precisamos, e justamente porque precisamos e porque Ele conhece, é que nós devemos orar. Do verso 6 ao 8, vemos mais 4 verbos aqui, meus irmãos, 4 verbos que são imperativos. 4 verbos que evidenciam mais uma vez esse clamor. E os 2 primeiros verbos são inclina e acode. Se você quiser sublinhar, esses verbos são importantes, porque esses verbos também mostram a necessidade de Davi. Inclina e acode, a ideia aqui de um pai que se abaixa para ouvir o seu filho, e não só dar atenção, mas para atender o filho, para ouvir e agir diante da causa do filho. E no verso 7 nós temos o terceiro verbo imperativo, que aparece aqui no Salmo 17, nessa segunda parte. E o terceiro verbo é mostra, traduzido aqui como mostra as maravilhas. Mostra, Senhor, torna visíveis as maravilhas. Quais maravilhas? Veja aí no texto. As maravilhas da tua bondade. Essas maravilhas. Crianças, a palavra traduzida aqui como bondade é uma palavra aqui muito importante, meus irmãos. Porque ela não diz respeito só a Deus ser bom, Ana. Diz respeito ao nosso Deus ser um Deus de aliança. Essa palavra, crianças, poderia ser traduzida por amor pactual. É a palavra que nos remete à aliança do Senhor para com o seu povo. O pedido de Davi no verso 7 é: torna evidente as maravilhas do teu amor pactual, ou torna evidente as maravilhas de tua aliança, Senhor. Primeira vez que esse verbo ele aparece nas Escrituras é justamente em Gênesis 18:14. Gênesis 18:14 é quando Deus aparece para Abraão
e Sara, e ali ele reafirma e confirma a promessa de um filho. Na ocasião, Sara age com incredulidade, ela ri, e então Deus diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Em outras palavras, Deus está dizendo para eles: nada impede o Senhor de manifestar as suas maravilhas. Mesma coisa aqui do texto. Para Deus, para o Deus de aliança, não existem coisas impossíveis. Para o Deus de aliança não existem coisas demasiadamente difíceis. E Davi, o salmista, o rei de Israel, ele se apoia na aliança do Senhor porque ele sabe que pode confiar e descansar no Senhor. Davi, ele recorre ao Senhor que pode salvá-lo dos inimigos que se levantam, não só contra ele, mas inimigos, David, que se levantam contra o povo de Deus. Inimigos, David, que se levantam contra Davi, contra o povo e, consequentemente, contra o próprio Deus. Ainda no verso 7, em uma tradução literal aqui também, vemos que os inimigos eles se levantam contra a destra de Deus. É essa a ideia aqui, quando o salmista diz: ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Os que se levantam contra a destra do Senhor. E o povo de Deus busca refúgio na destra do Senhor. Destra do Senhor, uma referência ao governo do Senhor. Uma das maravilhas, meus irmãos, da aliança de Deus é que Deus se identifica com o seu povo, se identifica de modo que os inimigos não são apenas nossos inimigos, mas inimigos de Deus. Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, indo a caminho de Damasco, Cristo aparece para ele, e aí acontece toda aquela cena, ele cai no chão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, Saulo estava perseguindo a Cristo ou Saulo estava perseguindo os cristãos? Eram os cristãos. Cristo se identifica com a sua igreja. Deus se identifica com o seu povo. Os inimigos, os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, são os inimigos de Deus. Os inimigos da cruz são inimigos primeiros de Deus. E a maior demonstração dessa identificação foi quando Deus de aliança tornou visível as maravilhas de seu amor pactual em nosso Redentor Cristo Jesus. Cristo, mediador da nova aliança, é aquele que se identifica conosco, nos substitui e toma o nosso lugar na cruz, vencendo por meio de sua morte e ressurreição aquele que é o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? A morte. E essa é a maior demonstração das maravilhas da aliança. Porque essa vitória de Cristo, no nosso lugar, fazendo aquilo que nós não podíamos contra um inimigo muito mais poderoso do que nós, nos traz esperança, garante que estamos protegidos no Senhor. Crianças, vocês têm um desenho, as crianças menores têm um desenho aí, Theo, que vocês precisam pintar. E esse desenho é justamente uma aliança. O nosso Deus, crianças, é um Deus de alianças. E o nosso Deus manifesta a sua bondade, a sua aliança por meio de Cristo Jesus. Por isso que no desenho da aliança tem uma cruz. Vocês perceberam, crianças? Percebeu, Laurinha? Percebeu, Ezequiel? Que aí no desenho tem uma cruz na aliança. Por que tem uma cruz aí? Justamente porque Deus firma sua aliança conosco por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Nossa aliança com Deus ela é feita em Cristo, meus irmãos. Portanto, nossa fé precisa estar em Cristo e pois nele estamos seguros. Nós colocamos nossa fé em tantas outras coisas. Colocamos nossa fé no governo. Dilson, agora vai dar jeito nisso. Economia, agora montar uma estratégia boa, vai dar certo. Emprego, remédios.
Quantas coisas nós colocamos nossa esperança, mas coisas deste mundo. Nossa esperança tem que estar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, pois Cristo Jesus é a manifestação das maravilhas da aliança, do amor pactual que nos garante proteção e nos garante esperança. Em quem está a sua fé? Onde você tem colocado sua fé? Por causa da aliança, nós podemos recorrer ao Senhor clamando por proteção, como Davi faz aqui no verso 8. Guarda-me, protege-me. Quarto imperativo do texto, dessa segunda parte. Nós podemos recorrer e clamar por proteção, meus irmãos, pois no Senhor jamais seremos desamparados. Na cruz, nosso Senhor Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado na cruz, para que eu e você não fôssemos desamparados jamais. O amor pactual que se manifesta em Cristo. Crianças, tem um outro desenho que vocês têm que pintar também. E esse é de um pássaro com uns filhotinhos embaixo de suas asas. Vocês viram aí, crianças? Tem um desenho de um pássaro com os filhotes embaixo da asa. Essa é a imagem de proteção, crianças. Essa imagem representa o cuidado com os filhotes. E é essa imagem que o verso 8, ela traz à nossa mente. Como um pássaro que protege os seus filhotes, assim Davi pede para que Deus o proteja. Nós podemos e devemos orar por proteção, porque o Senhor em Cristo nos protege debaixo de suas asas. Irmãos, não há uma descrição aqui nos versículos de 9 a 12, nós temos uma descrição dos inimigos. São inimigos que oprimem, são inimigos que cercam, que falam mentiras, que querem matar Davi. Eles são arrogantes, são como um leão que fica cercando, aguardando o momento de devorar a presa. E ainda que nesta terra, meus irmãos, nós venhamos sofrer, ainda que homens se levantem contra nós, nos persigam, ainda que males nos sobrevenham para nos oprimir, para nos fazer esmorecer, ainda que venhamos a perder a batalha, porque aqui nessa terra muitas vezes perdemos a batalha, podemos ainda assim descansar no Senhor, pois nele temos segurança. O Senhor nos protege, Ele é o Deus da aliança. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Confie no Senhor. Em quem você tem confiado? Tens confiado no Senhor? Nesta terra passaremos por aflições. Nesta terra passaremos por batalhas contra inimigos terríveis. Talvez o mais temido de todos, como nós já falamos aqui, a morte, seja um inimigo que te deixa assustado. Inimigo cruel, inimigo que aflige, que causa os seus estragos, que causa as suas tristezas temporárias. O Senhor Yahvé, em sua aliança, prometeu que a morte não terá a última palavra. Aliás, ao tornar visível as maravilhas da aliança à igreja, Deus Pai nos revela o Filho, Cristo, aquele que venceu a morte, e nos concede a garantia de que, ao clamarmos, seremos ouvidos, ao invocarmos, seremos atendidos, ao suplicarmos por proteção, seremos e somos protegidos por meio de seu sangue. O que fazer quando os inimigos se levantam? Ore por proteção, confiando no Senhor, pois em Cristo Redentor prometido, nós somos guardados e protegidos. Quando os inimigos se levantam, oramos com insistência, apresentando uma vida de santidade. E segunda lição, devemos orar por proteção, confiando no Senhor, confiando que o Senhor ele é fiel à sua aliança. Terceira lição, meus irmãos, devemos orar por intervenção, reconhecendo a ação do Senhor. Ore por intervenção, reconhecendo a ação do Senhor, os versos 13 e 14. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão. Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos tesouros, os quais se fartam de filhos
e o que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Súplica do salmista continua. Agora ele pede por uma ação direta do Senhor. Senhor, eu pedi para o Senhor me ouvir, eu pedi por proteção, mas agora eu preciso que o Senhor haja. Não dá para esperar mais, Senhor. Eu preciso de uma ação tua. Ele pede ao Senhor que se levante e avance contra os inimigos, dando-lhes aquilo que merecem. O salmista pede a destruição dos inimigos, esses homens que são do mundo, mundanos, homens que se preocupam apenas com as coisas desta terra, homens que colocam a esperança e o coração em tesouros deste mundo, homens que deixarão para os seus filhos nada além de coisas passageiras e terrenas. 4 imperativos, mais uma vez, estão aqui na estrutura desse salmo. Os 4 imperativos são: levanta-te, que é um pedido por uma ação direta do Senhor. Aliás, é um pedido em que Davi espera que Deus faça algo em seu favor. Próximo verbo, defronta-os, que apresenta a expectativa aqui de Davi de que o Senhor encontre os seus inimigos e confronte os seus inimigos, vá contra os inimigos. Terceiro verbo que mostra essa súplica do salmista é traduzido aqui como arrasa-os, mostrando a esperança do salmista de que Deus ele vai destruir os seus inimigos. Deus vai fazer os seus inimigos se curvarem. É essa ideia aqui de arrasa-os, faça-os se curvar, de modo que eles não avancem mais contra a minha vida. E quarto e último imperativo dessa terceira parte do Salmo, traduzido como livra, ainda aí no verso 13. Esse último verbo é uma súplica ao Senhor, rogando que Deus o coloque em segurança. Retire-me daqui e coloque-me em outro lugar onde eu esteja seguro. Você já orou? Parece que Deus não está agindo. Uma oração que parece sem resposta. Dizem que a mãe de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que viveu no 3º, 4º século, dizem que ela orou por quase 30 anos. Se não me engano, seu nome era Mônica. Ela orou por quase 30 anos pela conversão de seu filho. 30 anos orando. Davi ora pedindo uma intervenção direta do Senhor, porque ele não aguenta mais. Ele ora pedindo intervenção direta do Senhor, pois o que ele vê são homens se satisfazendo com coisas desta vida e não estão sofrendo. Homens inimigos que o cercam, oprimem e ainda assim se satisfazem com tesouros que o próprio Deus lhes concede. Meus irmãos, não é uma revolta contra o silêncio de Deus. Aqui, nesta oração, vemos um reconhecimento de que esses inimigos só poderão se satisfazer nas coisas desta terra. É só o que eles têm. E por si já é um julgamento de Deus. Às vezes a gente não entende isso. Quando nós vemos, às vezes, ímpios e homens maus prosperarem. Mas isso é só o que eles têm. E isso por si, dona Sandra, já é um julgamento de Deus. Porque isso os mantém cegos para enxergar a justiça do soberano. Isso os mantém cegos para reconhecer a justiça, e eles no fim ainda sofrerão a sentença divina do Deus justo. A intervenção do Senhor é o pedido, mas Davi reconhece que Deus ele já está agindo, pois esses inimigos eles terão aquilo que merecem. Os versos 13, 14 e 15 aqui, meus irmãos, dentro da estrutura do Salmo 17, eles poderiam ser utilizados agrupados, 13, 14 e 15, porque no 15 nós temos aqui um contraste, tá? Com 13 e 14, o verso 15 é um contraste, mas eu escolhi aqui separar, dividir, porque é algo precioso que nós precisamos, que precisa ser evidenciado. Davi, ele pede aqui a intervenção de Deus, mas os seus olhos, como mostra o verso 15, dê uma olhada no verso 15, eu, porém, na justiça contemplarei tua face. Os olhos de Davi, eles estão no Senhor. Davi pede a intervenção, mas os seus olhos, eles estão na certeza futura de que ele estará com Deus, de que a justiça será feita. E isso precisamos entender para que nós não nos frustremos. Às vezes pedimos algo justo ao Senhor, às vezes clamamos insistentemente e clamamos confiando, mas parece que o Senhor não responde. Entenda que Deus, ele sempre responde às orações daqueles que estão em aliança com ele, mas nem sempre a resposta
por justiça virá nesta terra. Nem sempre você vai ver a resposta vindo agora. Contudo, certamente virá, porque o nosso Deus é um Deus justo. E Deus não falha, meus irmãos. Assim, nossos olhos não podem estar somente nesta terra. Isso daqui não é tudo. Você pode viver 60, 70, 80 anos bem de saúde, uma vida boa, conquistando aquilo que o teu coração propôs, tendo sonhos realizados. Mas essa vida não é tudo. Entenda isso de uma vez por todas. Eu sei que você gosta de Pomerode e eu estou aprendendo a amar essa cidade porque é muito bonita. Que cidade gostosa. Nós temos proteção aqui. Mas isso daqui não é o céu. Isso daqui não é a Nova Jerusalém. Os seus olhos não podem estar nessa terra. Você tem que tirar os seus olhos daqui e colocar os seus olhos no Redentor. Esses homens inimigos, eles se fartam de coisas desta terra, tesouros que pertencem ao Senhor. Davi vê e sabe que Deus está conduzindo tudo isso, até mesmo essa satisfação desses homens ímpios. E o verso 14 forma um contraste aqui, então, como eu disse, com o verso 15. Enquanto os homens maus terão prazeres limitados a esta terra, Davi descansa da esperança de estar junto com o Senhor. No verso 14 diz que esses homens, eles se fartam de filhos, como o texto aqui está colocando, os quais se fartam de filhos. Literalmente traduzido, a ideia é de que os filhos desses homens, eles se fartam, ou uma outra possibilidade, esses filhos, eles se satisfazem. Aqui é uma satisfação ali entre os homens e os filhos. E esses filhos dos homens inimigos de Davi, em que eles se satisfazem? No que eles se satisfazem? Eles se satisfazem nas coisas dessa terra, porque é só o que eles têm. Irmãos, não é errado nos satisfazermos nas coisas dessa terra. Até mesmo porque esse mundo foi criado por Deus e dado a nós para que cuidemos dele. E é importante nós nos satisfazermos neste mundo, nas coisas deste mundo. Mas os nossos olhos não podem estar nesse mundo. O verbo satisfazer do verso 15 é o mesmo verbo traduzido aqui por fartar. Veja aqui que Davi coloca no verso 15, lá no final, eu me satisfarei ou eu me fartarei. A mesma coisa que é colocado no 14. Só que, crianças, no verso 15, a satisfação de Davi, quando que ela acontecerá? Quando que ela acontecerá que Davi coloca? Eu me satisfarei. Quando isso acontecerá? Quando acordar. Quando acordar, uma referência à ressurreição. Quando eu acordar, eu me satisfarei no Senhor. Satisfarei no Senhor, porque eu terei uma imagem semelhante à do Senhor. Uma imagem restaurada no Senhor. Nisso está a sua satisfação. Cristo Jesus, Ele concede a nós nesta terra essa possibilidade de termos nossa imagem sendo restaurada, a imagem daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado, ele quebra essa imagem e semelhança, como num espelho que você olha o teu reflexo perfeito, mas se você der com um martelo ali, ele estilhaça e aí você não consegue mais ver a tua imagem de forma perfeita. É essa a ideia. O pecado, ele desfigura essa imagem de semelhança de Deus que foi impressa em nós. Nós ainda carregamos a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança ela está desfigurada por causa do pecado. Em Cristo Jesus, nós somos restaurados à imagem de Deus. Romanos capítulo 8, lá no versículo 30, 31, onde mostra que nós somos escolhidos, chamados por Deus e somos restaurados à imagem do Filho. Isso é um processo que vai acontecendo aqui nessa terra, mas ele só será completado no grande dia do Senhor, quando nós teremos corpos glorificados. Por que nós fomos criados, meus irmãos? Primeira pergunta do breve catecismo e catecismo maior. Vamos lá. Por que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, catecismo maior, breve catecismo e catecismo maior. Confissão de fé, breve catecismo e catecismo maior. Desculpa.
Primeira pergunta dos 2 catecismos: qual a finalidade do homem ter sido criado? Para glorificar a Deus e se alegrar em Deus, gozar desse Deus. Como criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança do soberano Deus, nossa satisfação e alegria deve estar em nos conformarmos à imagem do Filho, à imagem de Cristo, porque ao nos conformarmos à imagem de Cristo, nos tornamos a imagem de Deus, e Cristo é a exata expressão de Deus. Nessa terra a nossa vida é assim, meus irmãos, e a nossa esperança deve estar nisso, nosso desejo deve estar nisso. Mas a última lição, e agora separando aqui o verso de número 15, eu porém na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quarta e última lição, ore desejando o grande dia do Senhor. Ore com insistência, vivendo em santidade ao Senhor. Ore por proteção, confiando na fidelidade do Senhor. Ore por intervenção, reconhecendo a ação do Senhor. E ore desejando o grande dia do Senhor. Verso 15, ele é um contraste, pois Davi mostra que apesar de toda a aflição ocasionada pelos inimigos, seus olhos, eles estão na certeza de que ele contemplará a face do Senhor. A justiça será satisfeita. Um dia, quando ele estiver diante de Deus, todos os inimigos, os seus inimigos, serão finalmente derrotados. Davi coloca sua esperança em ver o Senhor e contemplar sua face em justiça quando ele acordar. Esse olhar escatológico agora mostrando que Davi, lá atrás, na antiga aliança, já aguardava a ressurreição. Não é uma coisa do Novo Testamento. Já no Antigo Testamento nós vemos essa esperança do povo, já demonstravam esperança nessa vida futura, na ressurreição. Irmãos, os inimigos que enfrentamos nessa terra um dia, eles serão finalmente derrotados. Finalmente porque eles já foram derrotados na cruz do Calvário, quando um rei muito maior que Davi orou em profunda aflição. Quando um rei muito maior que Davi assumiu o nosso lugar naquela maldita cruz e venceu a morte, venceu no nosso lugar, nos dando esperança. Mas ainda existem batalhas que travamos, e enquanto as travamos, caminhamos olhando para o autor e consumador da fé. Talvez você que entrou aqui nesta noite ainda esteja desejando tanto esta terra, que não conseguiu ver aquilo que Davi e a igreja é chamada a ver. Talvez os teus olhos estejam nas satisfações e tesouros deste mundo, mais do que naquele que é o dono do tesouro. Talvez ainda estejas aguardando justiça nesta terra e não abrir os olhos para a perfeita justiça que vemos em Cristo. Você precisa tirar os olhos daqui e colocar os olhos naquele que concede esperança de vida. Não só isso. É necessário tirar os olhos dessa terra e desejar a outra terra onde em justiça estaremos diante da face do nosso Redentor. Como tens orado quando os inimigos sobrevêm? Tens orado com o coração nesta terra, esperando que as coisas melhorem, esperando que você viva dias felizes, alegres aqui neste lugar? Ou tens orado aguardando a volta daquele que traz esperança ao coração, aquele que traz perfeita justiça? O que fazer quando os inimigos se levantam? Ore com insistência, vivendo em santidade. Ore por proteção, confiando na fidelidade. Ore por intervenção, porque Deus age, e reconheça que Ele não está em silêncio. Ore desejando o grande dia. Tire os seus olhos desta terra. Deseja a volta do Redentor. Cristo Jesus enfrentou e venceu os inimigos. Nós temos batalhas, mas podemos descansar na certeza de que, ainda que vez ou outra percamos nossas batalhas aqui nesta terra, a vitória em Cristo ela já é certa, porque Cristo é o perfeito. Ele é o intercessor que constantemente intercede por nós. Ele é o Redentor, aquele que venceu os nossos inimigos, aquele que nos garante a vitória em sua vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus traga refrigério ao seu coração, que Deus te levante e faça olhar para a cruz, porque a cruz está vazia. O nosso Redentor viveu. E é na certeza e na confiança desse Redentor que nós continuamos
lutando. Às vezes cai, às vezes vence, mas a gente segue firme, porque um dia nós desfrutaremos dessa justiça perfeita.